Vamos lá? Vamos entrar na presença do nosso grande e todo-poderoso Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui bem simples para vocês, mas que as pessoas não conseguem levar em consideração as promessas do nosso Deus nos dias de hoje. Tem pessoas que acham que por certas igrejas tratar o nosso Deus com falsidade, usar a palavra de Deus para poder arrecadar muito, mas muito dinheiro em cima disso, as pessoas perderam a credibilidade no grande e todo-poderoso Deus, certo? Elas acham que Deus nos dias de hoje não faz por conta desses falsos pastores, que usurparam a palavra de Deus para fazer patrimônio em cima disso, mas não é verdade. Não é verdade. A grande verdade é que quando você está em Deus, verdadeiramente em Deus, quando você se entrega para Ele e você vive a sua vida, a maioria do tempo da sua vida, parte que você dedica ao nosso Deus, vamos botar de 99% da sua vida, se você dedicar só 99%, você poderia dedicar tudo, toda a sua vida, mas tem pessoas, como Deus falou, a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, e vocês vão fazer coisas grandiosas com essa fé, com essa pequena fé. Então, quando a gente se dedica 99%, se dedicando ao nosso Deus, ainda é pouco, tá? Que você deveria doar a sua vida inteira. Então, deixa eu falar para você assim, quando você está na presença de Deus verdadeiramente, tudo que você pede a Deus em oração, você recebe. Tudo, tudo. Mas tudo tem um porém. Vamos falar assim, eu vou falar, você consegue a cura de um ente querido, tá? Você consegue expulsar demônio, você consegue trazer a paz para dentro da sua casa, você consegue melhorar o seu ambiente familiar, você consegue endireitar a vida do seu filho se estiver perdida, a vida do seu marido se ele for um prostituto. Então, todas essas coisas você consegue através da oração, tá bom? E deixa eu responder algo aqui que as pessoas estão em dúvida. Deus pode me deixar rico? Deus pode me deixar milionário? Dono de um grande império? Pode, tá? Pode. Mas como é que eu vou falar para você como essas coisas chegam até você, tá bom? Tem pessoas que assim, cara, ela procura Deus com segundas intenções. Se você estiver com esse pensamento na cabeça, esqueça, esqueça, esqueça. Simplesmente esqueça. Porque Deus conhece os pensamentos, Deus sonda os corações antes da sua palavra te chegar à boca ou antes de você imaginar, o nosso Deus já sabe, porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Isso acontece comigo, acontece com os irmãos da igreja, acontece com todos. Com todos. Tá? Com os que estão na presença de Deus e com aqueles que não estão na presença de Deus. Não pensa você que você não estar na presença de Deus, você não está interagindo com o nosso Deus, com a Bíblia Sagrada, que você está aí no mundo do vício, da prostituição, que Deus não está sondando o teu coração e não está tomando conta de você, não, porque Ele está. Ele está, pô. Tanto que Deus opera muito milagre em traficante, tá? Em presidiário, em prostituta, em homicida. Deus adora pegar essas pessoas para transformar, porque Deus gosta de mostrar o impossível. Ele gosta de fazer o impossível ser possível para que as pessoas creiam que Ele é Deus. Tá? Ele gosta de transformar mesmo. Coisa que você fala, pô, esse cara não tem jeito não, meu irmão. Isso aí, pau que nasce torto, morre torto. Mas é engano. É engano. Aí que ele se endireita mesmo. Aí que a mulher se endireita mesmo. Quando você vê uma prostituta aí, aqui para ali, meu irmão, todo o passado dela foi apagado. Todo o passado dela foi apagado. Tá? As pessoas olham para ela e já não se lembram do seu passado, porque Deus apaga. É como se Ele passasse aquela página. É assim que Deus trabalha, assim desse jeito.
cara podia ser um traficante, um perdido na vida, que Deus transforma ele de uma certa forma que você olha para ele e você só vê o Espírito Santo de Deus. E assim, o que houve na vida daquele homem, ninguém se lembra. Sabe quem costuma lembrar isso? Satanás. É Satanás que fala que dali, ó, ele é traficante. Que dali não presta não, ele tá maquiado, essa roupa aí é maquiagem, essa Bíblia debaixo do braço aí não tá servindo para nada. É o Satanás que faz isso, porque a obra de Satanás é ele tentar interromper a carreira de um homem de Deus, tentar denegrir a imagem de um homem de Deus. Para Satanás é assim, quanto mais ele conseguir, o plano de Satanás é derrubar o homem de Deus, porque isso é vitória para ele. Se ele conseguir, porque jamais ele consegue. Fica só nos burburinhos mesmo, tu vê que eles se levantam aí, fala isso, fala aquilo. E é como... Para mim, é como se não tivesse ninguém falando, porque se eu parar para dar ideia para isso, eu vou estar dando ideia para a voz de Satanás, entendeu? Tu vê que se levanta pastor, se levanta... puxa saco de pastor, pessoas que eu nunca vi na vida, se levantam tudo, se levantam de diversas formas, se levantam para poder acabar com o meu ministério. Mas só que se eu for parar para dar ouvido para essa gente, eu perco a direção de Deus. Deus mandou, siga em frente, prossiga com seu exército, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, continue na sua direção. Então, pode se levantar, pode falar o que for, que eu não estou nem aí, é como se não houvesse nada. Esses dardos do maligno não param a minha caminhada, não param. Infelizmente, para eles, eu acho que estão perdendo tempo com isso. Mas deixa eu falar para você, como eu falei para você, no dia de hoje Deus opera milagres financeiros, Deus pode te dar um grande patrimônio, tá? Deus pode fazer você ser um mega empresário, tá? Ser dono da mais importante empresa desse país ou do país que ele te direcionar, tá? Não importa. Mas como é que isso funciona? Eu vou falar como é que isso funciona. Se você chegar na presença de Deus com essa intenção, você vai morrer pastando. Tá? Se você colocar dízimo no altar, pode ser a maior oferta que você tem. Se você colocar achando que você vai ter recompensa em troca, você vai morrer pastando. Você vai torrar o seu dinheiro e você vai alimentar os lobos. O que é isso? São aquelas pessoas que fazem fortuna em cima da palavra de Deus. São os falsos pastores, são os lobos em pele de cordeiro que levantam patrimônio em cima da palavra de Deus. Então você vai estar alimentando os lobos, porque você entrou na presença de Deus com segundas intenções. Deus sonda o coração, Deus sonda, cara, aquilo que é de mais puro em você. Se você tiver pureza no coração, Deus vê. Como Jesus, eu sempre preguei aqui que Jesus estava pregando para os apóstolos dele, quando entrou uma viúva para poder ofertar no templo, Jesus acompanhou ela, porque quando está no Espírito, cara, chama atenção, a pessoa que está no Espírito chama atenção. Então, a fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. E ele acompanhou ela e falou, ela deu uma pratinha, aí ele falou, essa daí deu mais que todos, porque do jeito que ela deu aquela prata, se ela tivesse milhões, ela tinha dado, porque é o coração da pessoa, é a fé que a pessoa tem. Tá dando para você entender? Aquela mulher despertou a atenção de Jesus, porque se ela tivesse milhões ali na mão, ali ela tinha dado e não fazia questão do que ela tinha dado. Do jeito que ela deu aquela platinha, o que ela tivesse na mão, ela dava sem fazer questão. Então o dízimo está relacionado nisso. Se você entra na casa de Deus querendo negociar, querendo dar para receber, você não recebe nada. Deus falou assim, ó, aquele que faz a vontade do Pai também faz a minha vontade. Não se preocupar nem com comer, nem com o que você se tiver para se vestir, a roupa que você tiver para se vestir. Não se preocupar, porque o corpo não é mais importante que a roupa. O alimento não é mais importante que o seu corpo, por isso existe o jejum, tá? Que se você estiver aí passando momentos difíceis, você não morre. Isso é prova de deserto. O jejum é prova de deserto. Você tem que superar. Jesus fez jejum de 40 dias e 40 noites.
Elias fez jejum, o jejum de Daniel de 21 dias, tá? Então, é o jejum prova que o alimento não é mais importante que o corpo. E principalmente quando você está na fé, que você é alimentado pela fé, você vive pela fé. É alimento sobrenatural que sobrevém sobre você, que vem sobre você e você consegue sobreviver mesmo sem você se alimentar, mesmo se você beber água, mesmo se você comer alimento físico, que é o que você pode pegar, o físico, aquele que você pode tocar. Então, aprenda isso, aprenda isso. Para você conseguir o melhor de Deus, você tem que ser puro de coração. Como Jesus falou, você tem que nascer de novo. Não venha com falsidade. Você tem que ser como uma criança pura, porque falsidade por falsidade você continua nesse mundo. E como eu falei do império, como ele falou que as demais coisas lhe serão acrescentadas, quando você não pede nada, quando você não exige nada, quando você, eu quero viver uma vida simples, uma vida de santidade com o nosso Deus, aí é que Deus te dá a coroa da vitória, porque Ele viu o seu coração, Ele sabe que o que Ele botar na sua mão não vai te deslumbrar. Você não vai virar um bobo como essas pessoas vivem no dia de hoje, com a bobeira dentro do coração. Tá? Tudo quer falar que tem, tudo quer falar que conquistou. Isso se chama as bobeiras que o coração se encheu, o orgulho que o coração se encheu. Tá? Cara, existe mega milionário que a pessoa evita de falar daquilo dali, evita de falar. Você vai conversar, o senhor é dono de... Meu amigo, não fala sobre isso, eu não gosto nem de comentar sobre isso. Tá? Isso aí é fruto do trabalho que muito tempo Deus me deu, e quando eu morrer vai ficar para os meus filhos, vai ficar para os meus netos, mas eu não esquento a cabeça com isso aí não. Isso aí não dominou meu coração. Então eu não gosto nem de ficar falando isso, nem de puxar saquismo. Quando a pessoa vem começar a puxar saco, se aproximar para puxar saco, amigo, vamos falar de outra coisa, vamos mudar o assunto, porque esse papo não está me agradando não. Eu não gosto de falar do que você tem, do que eu tenho, das coisas que eu juntei nessa terra. Eu não gosto de comentar sobre isso não. Isso aí é um papo fútil, é uma conversa sem importância, é uma conversa que não me acrescenta em nada, porque aqui nós estamos de passagem. Dessa terra eu não levo nada. Dessa terra eu não levo nada. Então quando você tem um pensamento assim, Deus te exalta, como exaltou Davi, fez Davi virar um rei, tá? Como, cara, Deus exaltou diversas pessoas, tá? Viraram os nossos heróis na fé. Eles viraram os nossos heróis na fé. Hoje a gente tenta imitar. Eu tento imitar Moisés, eu tento ser igual a Abraão. Falar em Abraão. Deixa eu falar algo aqui muito importante. Quando eu fiz um comentário da novela Gênesis, tá? Eu falei daquele Abraão que passa longe do Abraão verdadeiro, que o Abraão verdadeiro não se dobrou diante de Faraó, e isso é uma grande verdade, porque quem está na fé, meu amigo, venha o que vier, ele não está nem aí qual é a posição do seu adversário, porque ele sabe o Deus que ele carrega. Mas não é nada pessoal quanto o personagem que está fazendo o Abraão, tá? Ele tem até cara de santo, ele combina muito bem com esse personagem de Abraão, só que a direção dessa novela que fez com que eu comentasse sobre essa novela, que passa longe do Abraão verdadeiro, mas não é sobre o personagem, tá? Deixando bem claro aqui, porque eu gosto desse personagem, eu gosto da aparência dele, eu gosto de tudo. O jeito que ele se comporta, o jeito que ele fala, aquela fala mansa, parece um santo, realmente parece um santo, mas é a direção da novela. Tá? Se for falar mais da direção dessa novela, até fugir do meu assunto, mas vamos falar da direção dessa novela, que veio a família de Terah, tá? E parou em Ur, e ali ficou fazendo adoração a imagens, tá? Ficou lá naquela novela de Ur, passou por como é que se diz, cara? Adão e Eva, bacana, teve uma passagem bacana, passou na Torre de Babel, tá? Passou antes da Torre de Babel, passou em Noé, né? Passou em Noé, que Caim matou e tal, Caim matou o Abel e fez a sua descendência, e da sua descendência fez a descendência de Caim, e assim, depois veio Noé,
Tá? Veio Noé e a descendência de Caim foi extirpada, onde que morreram todos afogados. Foi na descendência de Noé, que de Caim veio Enoque, que era filho de Caim. Tá? Eu estou contando a novela toda, que era nem para fazer essa propaganda toda, não era nem para fazer, mas eu gosto de... Cara, aí você vai falar, pô, por que esse cara está contando tudo se ele não assiste a novela? É difícil, né? É difícil, porque eu sou uma máquina, um computador, cara. Se você falar, eu sou um computador, então fica difícil eu contar uma coisa só, sem antes dessa novela entrar no ar, vamos falar para você que eu já sou. Então isso aí é muito. Tu vê que eu estava num assunto aqui, parei na novela e já estou resumindo toda a novela para você, que a descendência de Enoque vivia na prostituição e tal, isso aqui, a Rua Vermelha e tal, tentou seduzir a filha de Noé, meu Deus do céu, tentou seduzir o filho de Noé, arrastar o filho de Noé para a perdição. No último momento, o filho de Noé entrou na arca e a arca flutuou e veio a tempestade e acabou com aquela nação, certo? Mas aí veio da descendência de Noé, chegou na Torre de Babel, onde é que a mãe se deitou com o filho, se prostituiu com o próprio filho, teve um filho e matou o filho, matou o marido, e ela era uma assassina, e ela se dizia santa. Por que eu estou falando isso? Não sei por que eu estou falando isso, falando dessa novela, Gênesis. Deve ser porque ela é muito importante. E a crítica faz a novela crescer. Se você não tiver crítica, a novela não cresce. Tá? Então chegou em Ur, vamos resumir para chegar em Ur, e ficou lá adorando o Zigurate e tal, e Nana, isso e aquilo, e Terar, que veio com uma mulher que acreditava muito em Deus, ele desonrou a sua mulher, desonrou aquilo que ele acreditava que era o grande todo-poderoso Deus, tá? E passou a se prostituir com a outra mulher, que era filha de um sacerdote, era sobrinha do sacerdote, né? Então, cara, vamos parar por aqui, que senão eu vou resumir falando, mas eu quero falar de Abraão. Não é esse Abraão... É um excelente ator, com uma excelente aparência de um homem santo, mas é a direção da novela que tá, faltou certos discernimentos para poder chegar no que realmente me conquistasse. Mas até aí tá indo. Vamos ver se endireita daí para o final, vamos ver. Mas é isso, gente. Então, deixa eu falar. Deus te dá um patrimônio, Deus te dá riquezas. Mas você tem que ser puro na fé, puro. Tá? Não chega com o nosso Deus com interesse, segundo as intenções, que você não arruma nada. Como eu disse e repito de novo, faça a vontade de Deus, pratique a sua palavra, seja verdadeiro na sua presença, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o nosso Deus, busque Ele dentro da Bíblia, se batize com o Espírito Santo na presença de Deus. Você e Deus, seu particular e Deus. E como Ele disse, as demais coisas lhe serão acrescentadas, como Ele fez reis e rainhas na sua presença, príncipes, e fez grandes líderes. E isso fala de império. Quem falou que Deus nos dias de hoje não te dá um grande patrimônio? Te dá um grande patrimônio, mas você tem que estar, tem que estar purificado. Sem a purificação, sem o coração quebrantado, sem a fé verdadeira, sem você passar pelo deserto, você tem que passar por um deserto, você não arruma nada, você não conquista nada. Tá? Porque de falsidade, meu amigo, ninguém passa na presença de Deus. Sendo falso, você não chega a lugar nenhum. Tanto na vida fora do nosso Senhor, como na presença do nosso Senhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham aprendido a lição, porque Deus fez e faz e Ele fará, cara, até Ele dizer para você, venham todos, porque a casa já está preparada. A morada é nossa, nós vamos atravessar e cantar o hino de vitória. Vamos todos, tá? Para a Nova Jerusalém. Tá? Eu não canso de falar isso, cara. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Cidade Santa. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha e até a próxima.